Olá, meninas do crochê! Hoje eu vou ensinar a fazer o gato e a coruja. Nós vamos usar a lã molê ou a lã cisne. Várias cores de linha que vocês tiverem aí, ou de lã, eu uso a lã. E se for fazer de uma cor só, é um novelo de linha de 40 gramas. Nós vamos usar a agulha número 4, tesoura, alfinete, agulha de tapeçaria para fazer os acabamentos. E quanto aos pontos, a base toda dele é de meio ponto alto, mas nós vamos usar também o ponto alto duplo, o ponto alto, o ponto baixo, o ponto baixíssimo para fazer os acabamentos. Mas se você não souber fazer algum desses pontos, não tem problema, não se preocupe, porque quando começar algum ponto novo que não seja o meio ponto alto, eu vou deixar o link para que vocês acessem e vejam ali num vídeo bem rápido como que se confecciona aquele ponto. Vamos lá então? Vocês podem observar que a coruja e o gato, eles têm a mesma base do corpo. A coruja eu fiz colorida e o gato eu vou fazer de uma cor só, uma cor mostarda. Como que eu faço aqui na mudança de cor? Na mudança de cor, aí vai do gosto. A cada 2 carreiras ou a cada carreira, troca a linha. Como que faz para trocar a linha? Acabou de usar aquela cor, a lã, troca a lã. Acabou de usar aquela cor, pega a agulha de tapeçaria, coloca, passa o fio e arremata por dentro. Para colocar a outra cor, passa aqui na agulha e começa a próxima carreira. Vamos lá então? Então, nós vamos começar a fazer o gato. Nós vamos começar pelo fundo do trabalho. Já fiz aqui o meu laço mágico. E dentro deste laço mágico, subi aqui 2 correntinhas, eu vou colocar 12 meio ponto alto. A primeira correntinha já conta como um ponto, então aqui eu já tenho 2 pontos, 3 pontos, e assim completando 12 pontos. Meus 12 pontos dentro do laço estão prontos. Agora eu vou fechar o meu laço, puxando aqui o fio. E vou fechar aqui na primeira correntinha daquelas 2 correntinhas que eu subi. Fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu já tenho meu anel com 12 pontos. Depois de fechado meu anel, subo mais 2 correntinhas. Aqui mesmo eu já faço outro ponto meio alto. Tem um defeitinho aqui na minha linha, mas desconsidera. E eu vou fazendo agora em cada desses 12 pontos, eu dobro o ponto, faço um aumento em cada ponto. Um aumento são 2 pontos dentro do ponto de correntinha de base. Então, em todos eles, eu vou fazer 2 pontos, completando nesta segunda carreira 24 pontos. Segunda carreira com 24 pontos, aqui mesmo eu já faço meu primeiro aumento. Subi 2 correntinhas, que equivalem a um meio ponto alto, e aqui mesmo eu já faço meu primeiro aumento. Próximo ponto, um ponto meio alto. Próximo ponto, um aumento. O aumento são 2 pontos aqui dentro do mesmo ponto. Próximo ponto, um ponto meio alto. E dessa forma eu vou por toda a minha terceira carreira, fazendo um aumento, um ponto, um aumento, um ponto por toda a minha terceira carreira. Terceira carreira concluída,
subo, fecho a minha carreira, subo 2 correntinhas e dou início à minha 4ª carreira. Nesta 4ª carreira eu farei um aumento, já faço o aumento aqui mesmo junto com a correntinha que eu subi. Então, aqui eu já tenho um aumento, ponto seguinte, meio ponto alto, ponto seguinte, meio ponto alto. Próximo ponto, um aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu fico com um aumento, 2 pontos, um aumento, 1, 2 pontos, um aumento, 1, 2 pontos, e assim por toda esta carreira. Fecho aqui a minha 4ª carreira, com um ponto baixíssimo, né? Como eu tenho feito em todas as outras, e levanto aqui 2 correntinhas. Agora, a partir desta 5ª carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, vai ter aumento. Próximo ponto, um ponto, próximo ponto, um ponto, próximo ponto, um ponto, por toda esta carreira. Então, nós vamos fazer as carreiras agora de ponto sobre ponto, sem aumento, por 9 carreiras. Então, esta daqui será a primeira, e desta forma nós vamos fazer mais 8 carreiras. Então, a partir desta, 9 carreiras, contando essa como primeira, mais 8 carreiras, ponto sobre ponto. Vamos lá? Fiz as minhas 9 carreiras de ponto sobre ponto. Marquei aqui a primeira que eu comecei, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, eu vou fazer mais 7 carreiras ponto sobre ponto. Vou tirar aqui o meu marcador daqui e vou passar pra cá, que é um pedacinho de lã, para não me perder na contagem das carreiras. E a partir desta carreira aqui da 9ª, carreira feita, eu vou fazer mais 7 carreiras ponto sobre ponto. Vamos lá? Fiz assim mais 7 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, totalizando assim 16 carreiras, ponto sobre ponto. Não corto o meu fio, estico aqui e deixo o meu fio para depois fazer o acabamento, porque agora nós vamos começar os olhos do gato. Os olhos do meu gato estão prontos. Como que eu fiz? Eu fiz exatamente como eu fiz aqui no começo do meu gato. Como que eu faço? Fiz aqui meu laço mágico, coloquei 12 pontos dentro do meu laço mágico, fiz um aumento em cada ponto, aumento, 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 né? 2 pontos em cada ponto, completando 24. Eu faço 2 vezes dessa forma. Laço mágico, 12 pontos, 24 pontos e encerro. Aí eu faço a parte preta do olho do gato, que é também o laço mágico, e 6 pontos. E já encerro. Eu vou costurar ou aqui no meio ou aqui no cantinho, aí vai dar a opção de cada um. Vou costurar os meus 2 olhinhos. A coruja eu faço também da mesma forma, do mesmíssimo jeito que eu fiz o começo ali do meu gato, eu faço o olho. Laço mágico, 12 pontos, dobro 24 pontos, próxima carreira também da mesma forma. Um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Pode ver aqui que tem um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. E nesta última carreira, um aumento, 2 pontos, um aumento e 2 pontos, tá? Então, é do mesmo jeito que começou ali, mas eu vou trocando a cor e faço 2 olhos iguais. Vamos lá, então? Com a agulha de tapeçaria, eu vou arrematar os meus fios aqui, que sobraram pelo avesso. Arremato, corto os meus fios. Depois de arrematado e cortado, tudo certinho aqui, aí eu vou também arrematar aqui esses fios nessa parte preta
e com linha e agulha comum, eu vou costurar o preto aqui no branco. Agora, vamos fazer as bochechas do gato. Fiz o laço mágico, coloquei dentro do meu laço mágico 6 pontos. E também aqui na segunda carreira eu fiz um aumento em cada ponto, 2 pontos em cada ponto. Então, na primeira carreira 6 e na outra carreira 12. Faço 2 iguais, já arrematei aqui os meus fios, coloquei a agulha na linha de uma delas e eu vou costurar uma na outra, o biquinho de uma na outra, deixando as duas juntinhas aqui. Vamos lá? As bochechas costuradas. Agora, nós vamos fazer o nariz do gato. Vamos fazer 4 correntinhas na agulha. 1, 2, 3, 4. Pula uma correntinha na próxima. Nós introduzimos primeiro, damos uma laçada, né? Então, introduzimos a agulha e vamos fazer um meio ponto alto aqui, como a gente já vem fazendo no trabalho todo. Próximo, outro meio ponto alto, passando só o fio na primeira laçada, deixando a outra laçada na agulha. Próximo ponto, a mesma coisa. Vamos introduzir aqui, dar uma laçada, sobe, passar só na primeira laçada e deixar um na agulha. E o próximo, a mesma coisa. Uma laçada, introduz a agulha, traz, dá somente uma laçada do meio ponto alto e deixa o outro na agulha. Ficamos assim com 4 fios na agulha. Agora, a gente dá uma laçada e pega todos os fios, formando assim um triângulo, que será o nariz do gato. Para coruja, também é a mesma coisa, só que aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, são mais correntinhas, né? 7 pontos aqui. Então, seria 12 pontos na agulha. Por quê? Porque uma correntinha, precisa de uma correntinha de 5 pontos para dar a altura de um ponto alto duplo. É o ponto alto duplo que eu fiz aqui. Então, eu vou deixar o link aí para vocês. Vocês dão uma olhada como que faz o ponto alto duplo. Então, são 7 pontos, 12 correntinhas, pula 5, faz um ponto alto duplo, outro nas 7 correntinhas que sobraram, deixando o último ponto na agulha para fechar tudo junto e formar esse triângulo, certo? Então, agora, nós deixamos aqui toda uma laçada na agulha de cada ponto, vou cortar aqui o fio e arrematar aqui, vai ficar um triângulo pra gente costurar. Vamos lá, então? Agora, nós vamos começar as costuras. Então, este ponto aqui que ficou, que nós não cortamos, né? Deixamos o fio, deixar de lado aqui e dobrar bem dobradinho aqui, com essa ponta aqui, bem aqui na pontinha. Agora, nós vamos pegar as peças que nós já fizemos e vamos começar a colocar aqui para dar o rosto do gato. Como que a gente vai fazer isso? Vai começar pegando a agulha, né? Agulha não, alfinete, e vamos colocando aqui na posição que a gente vai querer cada pecinha aqui. E o nariz vai bem aqui no meinho. Não cortar por enquanto, tá? Essa parte aqui, que depois a gente vai colocar com a agulha aí. Então, aqui a gente já pode costurar na posição que quiser, tá? Com o olho mais pra lá, mais pra cá. E assim a gente vai dando
vai fazer o rosto do gato costurando com linha normal e agulha normal. Vamos lá então, sem ainda costurar essa parte aqui, só a parte de cima do nariz, bem aqui em cima da bochechinha. Vamos lá? Todo marcado já com um alfinete no local da costura. Todo o rosto costurado, eu já passei minha agulha aqui na lã preta, vou passar aqui por baixo, bem no meinho aqui, pra trás, e eu arremato lá por trás o meu fio, tudo costuradinho. Agora a gente vai dar seguimento. Agora nós vamos colocar o enchimento no gato, deixar ele bem cheinho, e vamos fechar aqui a parte de cima. Como que vai ser feito isso? Nós vamos fechar ponto a ponto, ponto a ponto. Pegamos aqui o primeiro ponto, os 2 fios, pegamos o próximo ponto, os 2 fios, e vamos fechar com um ponto baixo. Próximo ponto da mesma forma, vamos pegar este ponto, um de cada lado, e vamos fazer um ponto baixo. E assim, ponto a ponto, um ponto de um lado, o ponto do outro, e vamos fazer outro ponto baixo. E assim, ponto a ponto, nós vamos fechar toda a parte de cima aqui do gato até o final. A coruja foi feito da mesma forma, colocado aqui ponto baixo, e já nós encerramos então aqui a coruja. A coruja então é só o corpo, os olhos e o bico, então ela está finalizada. O gato nós fechamos aqui todo com ponto baixo. Agora nós vamos cortar aqui. Está finalizado. Passa a agulha aqui e põe por dentro do gato, né? Arrematando ali o fio. E agora? Agora nós vamos com o alfinete, nós vamos marcar aonde nós vamos fazer a costura da orelha. Então, vamos aí marcar bem direitinho aí o lugar em que nós queremos que a nossa orelha fique com o alfinete, uma bem igualzinha à outra. Vamos marcar então para depois fazer a costura, para demarcar o local da orelha. Contei 5 pontos aqui, coloquei o meu alfinete, aqui da mesma forma, e nesta carreira aqui sai o meu alfinete, na mesma carreira aqui também sai o meu alfinete. Então, é nesta linha aqui que eu vou fazer a costura. Então, vamos colocar a linha na agulha para fazer a costura. Para fazer essa costura, eu introduzo a agulha aqui por cima, saio na minha marcação, trago a linha até onde ela some ali a pontinha dela, entro aqui por baixo do nosso ponto baixo, também devagar, para fazer essa marcação do local. Volto a minha agulha por aqui mesmo. E ali já tá demarcado o começo. Agora, eu venho até onde eu marquei com a minha agulha aqui, nesta carreira, entro aqui,
e saio por aqui, entro aqui novamente. Então, aqui fica demarcado o local aonde eu vou fazer a minha costura. Já posso tirar meu alfinete, minha agulha tá por fora, eu entro aqui onde tá a minha lã bem no meio dela, trago a agulha e assim eu vou costurando no local onde a própria lã marcou. Procuro sempre sair com a agulha na própria lã marcada, de marcação, e assim eu vou fazendo a minha costura até lá em cima. Finalizado lá em cima, enfia aqui por dentro do gato, aonde saiu a lã aqui, enfia a agulha, sai em qualquer ponto e corta a lã para dar o acabamento. Vamos terminar essa costura então e fazer igual do outro lado. Agora nós vamos fazer o detalhe da orelha. Na mesma cor que foi feita a bochecha do gato, nós vamos colocar aqui a linha na agulha e vamos fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Na quarta, eu marco aqui com o meu dedo e faço mais 3. 1, 2, 3 correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar o ponto alto. Uma laçada na agulha, aonde eu marquei, eu introduzo a minha agulha, trago para frente a laçada, faço a primeira parte do ponto alto e deixo a segunda laçada a ser feita na minha agulha. Mesma coisa no próximo. Introduzo minha agulha, trago o fio para frente, dou a primeira laçada do ponto alto e deixo o fio na agulha. Novamente, trago o fio para frente, dou a primeira laçada do ponto alto e deixo na agulha. Mais uma vez. Desta forma, eu vou ficar com 5 laçadas na agulha. Agora, eu vou pegar o fio e vou trazer por todas elas. Finalizando assim. Pego a tesoura, corto o fio e arremato aqui, formando assim um triângulo. Eu já fiz o outro triângulo aqui, já arrematei os meus fios por trás e agora eu vou pegar o meu gato e vou costurar este triângulo aqui aonde foi feita aquela costura, deixando o biquinho aqui apontadinho. Dos dois lados eu vou fazer essa costura, certo? Eu vou usar a linha comum mesmo para fazer essa costura, tomando cuidado para que a linha não apareça aqui no avesso. Vamos fazer a costura então. Fiz aqui, terminei a minha costura do detalhe da orelha do meu gato e agora só ficou faltando o rabo. Eu coloquei aqui no meu laço, fiz um laço mágico, coloquei 5 pontos, ponto meio alto, dentro deste laço mágico, subi 2 correntinhas, que equivalem a um meio ponto alto, e agora eu vou dobrar os meus pontos. Então, aqui mesmo eu já faço o meu primeiro aumento. No próximo, eu já faço outro aumento. E assim por todo o meu círculo, formando, finalizando aqui 10 pontos. Nós começamos com 5 dentro do anel mágico e agora nós vamos finalizar com 10, colocando 2 pontos em cada ponto da correntinha de base. Próxima carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto
totalizando também nesta carreira 10 pontos. Então, eu já tinha subido aqui minha correntinha que vale 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos. Eu fecho aqui a minha carreira, a minha primeira correntinha aqui, com ponto baixíssimo. E aqui eu já vou mudar, vou cortar, porque eu já vou mudar de cor. Vamos mudar de cor, então. Ou não, aí vai do gosto de cada uma de vocês. Troquei a cor da minha lã, vou introduzir aqui no ponto. Faço um ponto baixo. E mais uma correntinha, ficando aqui 2 pontos equivalentes a um ponto meio alto. E aqui também eu vou seguir, desculpa, ponto a ponto, 10 pontos por toda esta minha carreira aqui. Então, nós vamos fazer 3 carreiras, ponto a ponto. Vamos contando, 1, 2, 3, 10, sobe. 3 carreiras de 10 pontos nesta outra cor. Vamos lá? As minhas 3 carreiras estão prontas. Agora, eu vou colocar o enchimento aqui dentro do rabo. Por isso que eu pedi que vocês fizessem só 3 carreiras, porque a cada 4 carreiras, 5 carreiras, nós vamos colocar o enchimento. Fez mais um pouco, coloca o enchimento, tá? Então, agora nós vamos fazer mais 11 carreiras, do rabo do gato, desse mesmo jeito, ponto sobre ponto, 10 pontos, sempre conferindo a quantidade de pontos em cada carreira. E quando der ali umas 4, 5 carreiras, vocês param e preenchem com o enchimento. Vamos lá, então? Finalizei aqui a minha 11ª carreira. Espalhei aqui o enchimento, que não pode ser muito, né? Porque senão na hora da curva abre o ponto e fica um acabamento feio. Finalizado aqui, deixei uma parte de um pedaço de linha para eu poder fazer a costura aqui, já passei na minha agulha. E agora eu vou fechar aqui ponto a ponto. Todo o meu rabo aqui eu vou fechar ponto a ponto. Depois eu vejo aonde que é a base aqui dele, né? Onde ele fica de pezinho. E aqui bem aqui no meio, eu vou costurar o meu rabo. Prestando atenção aonde tem a emenda aqui, né? Para ela ficar escondida na hora da curva. A gente vai costurar aqui, vai dar a volta. E o rabo vem parar aqui na frente. Então, além da costura aqui de trás, aqui por dentro, nós vamos dando uns pontinhos também para prender o rabo aqui na frente. Vamos lá finalizar, então? Rabo costurado e assim o nosso gato fica pronto. A coruja também. Se vocês gostam de bichos em crochê, é só se inscrever no canal Crochetar, que eu sempre posto novidades. Até mais! Um ponto meio alto. Próximo ponto, um aumento. O aumento são 2 pontos aqui dentro do mesmo ponto. Próximo ponto, um ponto meio alto. E dessa forma eu vou por toda a minha 3ª carreira.
fazendo um aumento, um ponto, um aumento, um ponto por toda a minha terceira carreira. Terceira carreira concluída, subo, fecho a minha carreira, subo 2 correntinhas e dou início à minha quarta carreira. Nesta quarta carreira eu farei um aumento, já faço o aumento aqui mesmo junto com a correntinha que eu subi. Então aqui eu já tenho um aumento, ponto seguinte, meio ponto alto, ponto seguinte, meio ponto alto. Próximo ponto, um aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu fico com um aumento, 2 pontos, um aumento, 1, 2 pontos, um aumento, 1, 2 pontos, e assim por toda esta carreira. Fecho aqui a minha quarta carreira. Com um ponto baixíssimo, né? Como eu tenho feito em todas as outras. E levanto aqui 2 correntinhas. Agora, a partir desta quinta carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, não vai ter aumento. Próximo ponto, um ponto, próximo ponto, um ponto, próximo ponto, um ponto, por toda esta carreira. Então, nós vamos fazer as carreiras agora de ponto sobre ponto, sem aumento, por 9 carreiras. Então, esta daqui será a primeira, e desta forma nós vamos fazer mais 8 carreiras. Então, a partir desta, 9 carreiras, contando essa como primeira, mais 8 carreiras, ponto sobre ponto. Vamos lá? Fiz as minhas 9 carreiras de ponto sobre ponto. Marquei aqui a primeira que eu comecei, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, eu vou fazer mais 7 carreiras ponto sobre ponto. Vou tirar aqui o meu marcador daqui e vou passar pra cá, que é um pedacinho de lã, para não me perder na contagem das carreiras. E a partir desta carreira aqui da nona, carreira feita, eu vou fazer mais 7 carreiras ponto sobre ponto. Vamos lá? Fiz assim mais 7 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, totalizando assim 16 carreiras, ponto sobre ponto. Não corto o meu fio, estico aqui e deixo o meu fio para depois fazer o acabamento, porque agora nós vamos começar os olhos do gato. Os olhos do meu gato estão prontos. Como que eu fiz? Eu fiz exatamente como eu fiz aqui no começo do meu gato. Como que eu faço? Fiz aqui meu laço mágico, coloquei 12 pontos dentro do meu laço mágico, fiz um aumento em cada ponto, aumento, 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 né? 2 pontos em cada ponto, completando 24. Eu faço 2 vezes dessa forma. Laço mágico, 12 pontos, 24 pontos e encerro. Aí eu faço a parte preta do olho do gato, que é também o laço mágico e 6 pontos. E já encerro. Eu vou costurar ou aqui no meio ou aqui no cantinho, aí vai da opção de cada um. Vou costurar os meus 2 olhinhos. A coruja eu faço também da mesma forma, do mesmíssimo jeito que eu fiz o começo ali do meu gato, eu faço o olho. Laço mágico, 12 pontos, dobro 24 pontos. Próxima carreira também da mesma forma. Um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Pode ver aqui que tem um ponto, um aumento. Aqui também sai o meu alfinete, então é nesta linha aqui que eu vou fazer a costura. Então, vamos colocar a linha na agulha para fazer a costura. Para fazer essa costura, eu introduzo a agulha aqui por cima, saio na minha marcação, trago a linha até onde ela some ali a pontinha dela, entro aqui
por baixo do nosso ponto baixo, também devagar, para fazer essa marcação do local. Volto a minha agulha por aqui mesmo, e ali já tá demarcado o começo. Agora, eu venho até onde eu marquei com a minha agulha aqui, nesta carreira, entro aqui e saio por aqui, entro aqui novamente. Então, aqui fica demarcado o local aonde eu vou fazer a minha costura. Já posso tirar meu alfinete, minha agulha tá por fora, eu entro aqui onde tá a minha lã bem no meio dela, trago a agulha e assim eu vou costurando no local onde a própria lã marcou. Procuro sempre sair com a agulha na própria lã marcada, de marcação, e assim eu vou fazendo a minha costura até lá em cima. Finalizado lá em cima, enfia aqui por dentro do gato, aonde saiu a lã aqui, enfia a agulha, sai em qualquer ponto e corta a lã para dar o acabamento. Vamos terminar essa costura então e fazer igual do outro lado. Agora nós vamos fazer o detalhe da orelha. Na mesma cor que foi feita a bochecha do gato, nós vamos colocar aqui a linha na agulha e vamos fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Na quarta, eu marco aqui com o meu dedo e faço mais 3. 1, 2, 3 correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar o ponto alto. Uma laçada na agulha, aonde eu marquei, eu introduzo a minha agulha. Trago pra frente a laçada. Faço a primeira parte do ponto alto e deixo a segunda laçada a ser feita na minha agulha. Mesma coisa no próximo. Introduzo minha agulha, trago o fio pra frente. Dou a primeira laçada do ponto alto e deixo o fio na agulha. Novamente. Trago o fio pra frente, dou a primeira laçada do ponto alto e deixo na agulha. Mais uma vez. Desta forma, eu vou ficar com 5 laçadas na agulha. Agora, eu vou pegar o fio e vou trazer por todas elas. Finalizando assim. Pego a tesoura, corto o fio e arremato aqui, formando assim um triângulo. Eu já fiz o outro triângulo aqui, já arrematei os meus fios por trás, e agora eu vou pegar o meu gato e vou costurar este triângulo aqui aonde foi feita aquela costura, deixando o biquinho aqui apontadinho. Dos dois lados eu vou fazer essa costura, certo? Eu vou usar linha comum mesmo para fazer essa costura, tomando cuidado para que a linha não apareça aqui no avesso. Vamos aqui com essa ponta aqui, bem aqui na pontinha. Agora, nós vamos pegar as peças que nós já fizemos e vamos começar a colocar aqui para dar o rosto do gato. Como que a gente vai fazer isso? Vai começar pegando a agulha, né? Agulha não, alfinete, e vamos colocando aqui na posição que a gente vai querer cada pecinha aqui. E o nariz vai bem aqui no meinho. Não cortar por enquanto, tá? Essa parte aqui, que depois a gente vai colocar com a agulha aí. Então, aqui a gente já pode costurar na posição que quiser.
tá? Com o olho mais para lá, mais para cá. E assim a gente vai fazer o rosto do gato costurando com linha normal e agulha normal. Vamos lá então, sem ainda costurar essa parte aqui. Só a parte de cima do nariz, bem aqui em cima da bochechinha. Vamos lá? Todo marcado já com um alfinete no local da costura. Todo o rosto costurado, eu já passei minha agulha aqui na lã preta. Vou passar aqui por baixo, bem no meinho aqui, pra trás. E eu arremato lá por trás o meu fio. Tudo costuradinho, agora a gente vai dar seguimento. Agora nós vamos colocar o enchimento no gato. Deixar ele bem cheinho. E vamos fechar aqui a parte de cima. Como que vai ser feito isso? Nós vamos fechar ponto a ponto. Ponto a ponto. Pegamos aqui o primeiro ponto. Os 2 fios. Pegamos o próximo ponto, os 2 fios. E vamos fechar com um ponto baixo. Próximo ponto da mesma forma. Vamos pegar este ponto, um de cada lado. E vamos fazer um ponto baixo. E assim, ponto a ponto, um ponto de um lado, o ponto do outro, e vamos fazer outro ponto baixo. E assim, ponto a ponto, nós vamos fechar toda a parte de cima aqui do gato até o final. A coruja foi feito da mesma forma, colocado aqui ponto baixo, e já nós encerramos então aqui a coruja. A coruja então é só o corpo, os olhos e o bico, então ela está finalizada. O gato nós fechamos aqui todo com ponto baixo. Agora nós vamos cortar aqui. Está finalizado. Passa a agulha aqui e põe por dentro do gato, né? Arrematando ali o fio. E agora? Agora nós vamos com o alfinete, nós vamos marcar aonde nós vamos fazer a costura da orelha. Então, vamos aí marcar bem direitinho aí o lugar em que nós queremos que a nossa orelha fique com o alfinete, uma bem igualzinha à outra. Vamos marcar então para depois fazer a costura, para demarcar o local da orelha. Contei 5 pontos aqui, coloquei o meu alfinete aqui da mesma forma, e nesta carreira aqui sai o meu alfinete, na mesma carreira. Olá, meninas do crochê! Hoje eu vou ensinar a fazer o gato e a coruja. Nós vamos usar a lã molê ou a lã cisne. Várias cores de linha que vocês tiverem aí, ou de lã, eu uso a lã. E se for fazer de uma cor só, é um novelo de linha de 40 gramas. Nós vamos usar a agulha número 4, tesoura, alfinete, agulha de tapeçaria para fazer os acabamentos. E quanto aos pontos, a base toda dele é de meio ponto alto, mas nós vamos usar também
o ponto alto duplo, o ponto alto, o ponto baixo, o ponto baixíssimo para fazer os acabamentos. Mas se você não souber fazer algum desses pontos, não tem problema, não se preocupe, porque quando começar algum ponto novo que não seja o meio ponto alto, eu vou deixar o link para que vocês acessem e vejam ali num vídeo bem rápido como que se confecciona aquele ponto. Vamos lá então? Vocês podem observar que a coruja e o gato, eles têm a mesma base do corpo. A coruja eu fiz colorida e o gato eu vou fazer de uma cor só, uma cor mostarda. Como que eu faço aqui na mudança de cor? Na mudança de cor, aí vai do gosto. A cada 2 carreiras ou a cada carreira, troca a linha. Como que faz para trocar a linha? Acabou de usar aquela cor, a lã, troca a lã. Acabou de usar aquela cor, pega a agulha de tapeçaria, coloca, passa o fio e arremata por dentro. Para colocar a outra cor, passa aqui na agulha e começa a próxima carreira. Vamos lá então? Então, nós vamos começar a fazer o gato. Nós vamos começar pelo fundo do trabalho. Já fiz aqui o meu laço mágico. E dentro deste laço mágico, subi aqui 2 correntinhas, eu vou colocar 12 meio ponto alto. A primeira correntinha já conta como um ponto, então aqui eu já tenho 2 pontos, 3 pontos, e assim completando 12 pontos. Meus 12 pontos dentro do laço estão prontos. Agora eu vou fechar o meu laço, puxando aqui o fio. E vou fechar aqui na primeira correntinha daquelas 2 correntinhas que eu subi. Fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu já tenho meu anel com 12 pontos. Depois de fechado meu anel, subo mais 2 correntinhas. Aqui mesmo eu já faço outro ponto meio alto. Tem um defeitinho aqui na minha linha, mas desconsidera. E eu vou fazendo agora em cada desses 12 pontos, eu dobro o ponto, faço um aumento em cada ponto. Um aumento são 2 pontos dentro do ponto de correntinha de base. Então, em todos eles, eu vou fazer 2 pontos, completando nesta segunda carreira 24 pontos. Segunda carreira com 24 pontos, aqui mesmo eu já faço meu primeiro aumento. Subi 2 correntinhas, que equivalem a um meio ponto alto, e aqui mesmo eu já faço meu primeiro aumento. Próximo ponto, um aumento. E nesta última carreira, um aumento, 2 pontos, um aumento e 2 pontos, tá? Então, é do mesmo jeito que começou ali, mas eu vou trocando a cor e faço 2 olhos iguais. Vamos lá, então? Com a agulha de tapeçaria, eu vou arrematar os meus fios aqui, que sobraram pelo avesso. Arremato, corto os meus fios. Depois de arrematado e cortado, tudo certinho aqui, aí eu vou também arrematar aqui esses fios nessa parte preta e com linha comum, linha e agulha comum, eu vou costurar o preto aqui no branco. Agora, vamos fazer as bochechas do gato. Fiz o laço mágico, coloquei dentro do meu laço mágico 6 pontos. E também aqui, na segunda carreira, eu fiz um aumento em cada ponto, 2 pontos em cada ponto. Então, na primeira carreira, 6 e na outra carreira, 12. Faço 2 iguais
Já arrematei aqui os meus fios, coloquei a agulha na linha de uma delas e eu vou costurar uma na outra, o biquinho de uma na outra, deixando as duas juntinhas aqui. Vamos lá? As bochechas costuradas. Agora, nós vamos fazer o nariz do gato. Vamos fazer 4 correntinhas na agulha. 1, 2, 3, 4. Pula uma correntinha na próxima. Nós introduzimos primeiro, damos uma laçada, né? Então, introduzimos a agulha e vamos fazer um meio ponto alto aqui, como a gente já vem fazendo no trabalho todo. Próximo, outro meio ponto alto, passando só o fio na primeira laçada, deixando a outra laçada na agulha. Próximo ponto, a mesma coisa. Vamos introduzir aqui, dar uma laçada, sobe, deixar passar só na primeira laçada e deixar um na agulha. E o próximo, a mesma coisa. Uma laçada, introduz a agulha, traz, dá somente uma laçada do meio ponto alto e deixa o outro na agulha. Ficamos assim com 4 fios na agulha. Agora, a gente dá uma laçada e pega todos os fios, formando assim um triângulo, que será o nariz do gato. Para coruja, também é a mesma coisa, só que aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, são mais correntinhas, né? 7 pontos aqui. Então, seria 12 pontos na agulha. Por quê? Porque uma correntinha, precisa de uma correntinha de 5 pontos para dar a altura de um ponto alto duplo. É o ponto alto duplo que eu fiz aqui. Então, eu vou deixar o link aí para vocês. Vocês dão uma olhada como que faz o ponto alto duplo. Então, são 7 pontos, 12 correntinhas, pula 5, faz um ponto alto duplo, outro nas 7 correntinhas que sobraram, deixando o último ponto na agulha para fechar tudo junto e formar esse triângulo, certo? Então, agora, nós deixamos aqui toda uma laçada na agulha de cada ponto. Vou cortar aqui o fio e arrematar aqui, vai ficar um triângulo pra gente costurar. Vamos lá, então? Agora, nós vamos começar as costuras. Então, este ponto aqui que ficou, que nós não cortamos, né? Deixamos o fio, deixar de lado aqui e dobrar bem dobradinho.